Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Conversas à Benfica, mais uma sexta-feira ao meio-dia, estamos de volta, desta feita com o Gonçalo. Gonçalo, como é que é? Bem-vindo. Conversas à Benfica já teve atletas, ex-atletas, inclusive treinadores, e faltava realmente um convidado de uma geração muito mais nova que a nossa, de forma a que nós percebêssemos e tentássemos entender qual é a visão que esta malta nova tem também do clube e como é que analisa todas estas recentes notícias e o estado atual do nosso clube. Por isso que convidei o Gonçalo, 19 anos, vamos perceber com o Gonçalo qual é a visão dele do clube. Gonçalo, bem-vindo, obrigado. Já dávamos para gravar isto há algum tempo, né? Os estudos não permitiram. Gonçalo, de onde é que vem essa paixão pelo Benfica? Como é que isso começou? A paixão pelo Benfica começou logo desde cedo, logo quando pequenino. A primeira palavra foi logo bola. Foi logo do que se viria a ser o futebol e o Benfica na minha vida. O Benfica foi muita influência do meu pai e da minha família toda, que é maioritariamente benfiquista, praticamente, portanto, foi basicamente começou aí. O teu pai é sócio? Meu pai é sócio, sim, sócio, Red Pass, lugar cativo, tudo, desde pequeno. Então vieste logo cedo, começaste a vir aos jogos com ele, não é? Logo cedo. Qual foi o primeiro jogo, lembras-te, não? Não consigo precisar, mas não consigo, falta dos 5 anos, não sei, talvez, por aí. Não perdemos com a Académica e o teu pai disse que estávamos a jogar de preto, não? Não. Tenho um amigo que fez isso, para que saibas. Mas não tens ideia, não é? Não consigo, mas muito cedo. E qual é a primeira memória que tens do Benfica? A primeira memória, se te dissessem Benfica, o que é que associavas? Memória, não consigo precisar de nenhuma memória, só mesmo momentos, muitos momentos. É? Muitos, mas primeiro não. Porque eu sei que tu, inclusive, já chamaste a Águia, não é? Que tínhamos visto. Já chamei. Como é que foi essa experiência? Eu, na altura, jogava no Estádio da Luz, lá no sintético, que é ali ao lado do estádio, e ia assistir regularmente aos jogos de modalidades, etc. Pronto, era sócio. E na altura, estava a almoçar, não me lembro, estava a almoçar, de repente ligaram ao meu pai: olha, temos aqui o seu filho, gostaria de ir chamar a Águia. Na altura. Como é que foi a experiência, estar no relvado? Foi incrível, nunca tinha lá estado. Quer dizer, já tinha lá estado entrada com os jogadores, mas a chamar assim, centro do relvado mesmo, com muitas pessoas, Benfica Nápoles, nunca tinha. E foi a primeira transmissão da BTV na altura. Exatamente. Foi uma experiência muito boa. Pois, o Benfica Nápoles, ainda por cima foi um apoio muito bom, por acaso, lembro-me bem disso. Depois disso, voltaste a repetir essa experiência, não? Não, depois entretanto deixei de jogar lá, mas continuei sempre a apoiar o Benfica, sempre a assistir, ir lá, sempre. Mas tu jogavas futebol nas camadas jovens ou...? Não era no Seixal, era lá ao lado do estádio, portanto era mesmo... Era... tipo escola, não é? Sim, era tipo escola, exato, de formação. Okay. E não seguiste o futebol? Não, depois não segui, depois fui para o futsal, mas depois por perder. Ainda no Benfica ou noutra equipa? Não, depois já noutra equipa. Pois estavas-me a contar que chegaste no futsal até chegaste a jogar com o Florentino, mas ele já estava lá, mas não era, estava uma camada acima. Ok. O que é que te faltou para ser um Florentino? Não sei. Jeito? Pois faltou jeito. Gonçalo, 19 anos, há bocado estávamos a falar, é off ainda, que a tua geração, se calhar não é a maioria, mas a tua geração liga muito mais aos jogadores do que ao clube. Concordas com esta afirmação, não? Sim, muitas pessoas preferem jogadores, ligam mais aos jogadores, não sentem. Portanto, sente-se menos o Benfica do que antes, pensou. Muitas pessoas a sentir menos, sabem o que é Benfica, mas não sentem. Esse é que é um dos grandes problemas. É? Acho que sim. Porque o que é que tu achas que... Não sei, não consigo perceber. Sou do Benfica, pronto, sou do Benfica, acabei aí, pronto. Não. Mas achas que a malta não procura, a malta nova não procura conhecer a real, ou conhecer a história do clube, não se preocupa em aprender, apreender, não liga, não está-se a cagar? Pois é isso, não vem muito por aí, não procuram saber. Sabem, se perguntarem há algum tempo, em história do Benfica, pronto, história mesmo, não conseguem, se calhar, dizer. Falo pelo menos pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Yeah. Deixa-me triste um bocado. Tu és uma pessoa que
o teu pai influenciou-te, pronto, a gente já disseste isso, o teu pai influenciou-te. O teu pai tinha essa preocupação de te explicar as cenas ou... Sim, ele gosta de me dizer as coisas, gosta de me explicar coisas mais antigas, perceber mais ou menos o Benfica, como é que começou, como é que tudo isso. Que idade é que o teu pai tem? Neste momento tem 50. 50 anos? Vai fazer 50 anos, claro. Yeah. Como é que... Pois, o teu pai ainda acompanha o Benfica no estádio antigo, não é? Sim, creio que sim. Como é que ele, às vezes, ele sim, fala foi um contigo? jogo ou outro, porque ele não era bem de Lisboa, mas Era no ano? era mais do Norte de Viseu. Era longe. Yeah. Acho que eu consegui ver alguns jogos de televisão, assim. Yeah. Como é que é a relação? Ainda continuas a acompanhar com ele Sim, ou sim. já tens a tua independência? Com ele, os amigos e os meus amigos. É? Tudo junto, tudo. Sim. Como é que é a relação? Nós falamos disso aqui muitas vezes, da relação pai e filho. Pronto, metendo o Benfica, como é que é a tua relação nesse aspecto com ele? Poderia dizer que sou um privilegiado por ter um pai benfiquista. Yeah. Muita pessoa não tem sorte disso e pronto, desde cedo conseguiu acompanhar-me e começar-me a transmitir essa mística e que traz-me até hoje e continuo e espero que quanto mais tempo melhor. Já tiveste a oportunidade de ir a algum jogo fora com ele, não? Já, o ano passado aliás, fui a 2, foi Sim. no Jamor, que perdemos. Sim. E em Setúbal, ano passado. Foste com ele? Foi com ele, estes dois. Yeah. Sozinho com ele. Tens intenção de... Porque uma pessoa depois chega a uma altura já são... Foda-se, agora vou como o velho, chato do caraças. Tens intenção de continuar a ir ver os jogos com ele? Achas que isso é fundamental ou já procuras uma nova experiência, incluindo o Benfica? Não, eu já fui a alguns jogos fora com amigos também, mas... Sim. Agora é mais ele que não quer ir, já não está bem naquela de ir, é mais perto ali no Estádio da Luz, já lá fora agora já que está frio, à noite custa, mas bem igual, se eu estiver aqui com ele, tudo bem. Não lhe tentas dar a volta nesse aspecto? É difícil convencê-lo às vezes, esse é o problema. Não, mas se não for, vou com amigos, pronto. Como é que, conversando com o teu pai, ele explicando-te, pronto, já disseste, ele explicou-te o que era o clube, um bocadinho da história. O que nós queremos saber aqui é qual é a tua visão do clube atual, estás a ver? Por miúdo de 19 anos, muitas das vezes tem o coração ao pé da boca, e eu já passei por isso, o Zeca também. Como é que é a tua visão das cenas? Eu sou uma pessoa que vive muito e sou muito nervoso e ansioso, como tudo na vida. Portanto, o Benfica não é exceção, o Benfica tem uma exceção. Também vivo muito o Benfica, não sei se por isso ou não, mas vivo muito, os meus pais também. A minha mãe também acompanha muito o Benfica, mas Benfica quase que transmite sentimentos diariamente, quase que sinto, penso no Benfica diariamente, esteja a acontecer qualquer coisa, seja o clube numa boa situação ou má, penso quase sempre no Benfica, mas tento sempre acompanhar sempre o Benfica e com discernimento e com calma. O que é acompanhar o Benfica com discernimento? Com todas as situações, tentar nem ser tão, como é que dizer, ser tão imparcial, tentar ser imparcial quanto a tudo, no Benfica, pronto, saber que há diferenças em tudo, há coisas menos boas e boas no Benfica, mas que, pronto, o importante é sempre o Benfica. Achas que as redes sociais, e pronto, estamos a falar, temos aqui este projeto no YouTube, as redes sociais têm muita coisa de boa e muita coisa má, mas achas que as redes sociais ajudam a tua geração a estar mais perto do clube ou tem esta vertente má de serem muito mais... à mínima coisa aquilo explode logo? Como é que é a tua... Porque tu tens um blog, não é? Sim. Tu escreves, certo. Não com a frequência que devias, mas tu escreves. Como é que achas que a malta nova e as redes sociais e o clube, como é que fez esta ligação? As redes sociais são um meio de comunicação importante, assim como a televisão, o rádio, mas o problema é que muita dessa informação às vezes difundida não é mais correta. Às vezes pode colocar e induzir algumas pessoas em erro ou traduzir-se em opiniões mais erradas ou mais certas, mas é importante, mas acaba às vezes por influenciar quando não devia e transmitir algumas informações não tão certas para alguns adeptos. E achas que a malta consegue filtrar a informação ou os 19 anos, os 18 anos, os 16... essa geração... Depende da idade, exatamente, mas às vezes há pessoas que não conseguem filtrar e aí depois começa o problema de
uma opinião, outra, mas pronto. Mas aí está alguns erros. É? Achas que é um Eu erro? acho que sim. Não, é um erro que acaba por ser bom e mau ao mesmo tempo. Como tudo, é a história de tudo. Tu tens um blog, já abri essa porta. Gostas de escrever? Não gostas? Porquê é que criaste o blog? Pois o blog... Faz aí um jabazinho ao teu projeto. Não? Ok. Então, passarem no amisticalgloriosa.blogspot.com. O projeto começou, não consigo dizer, mais ou menos em abril deste ano. E começou mais ou menos da minha paixão pela escrita, pronto, gostar de escrever e ter algum gosto, dedicação, pronto, escrever. E depois o Clube Benfica também, foi conjugar das duas coisas e acabou por surgir. Mas aquilo é um escape ou é um meio para tu difundir a tua opinião? É um pouco das duas, um pouco para difundir aquilo que eu penso, aquilo que eu acho e depois de dizer o meu gosto pelo Benfica também. E tens tido feedback da malta, não? Sim. Primeiro comecei logo para os amigos mais próximos, depois algum pessoal que vai vendo, que vai gostando, pronto. E pronto, surgiu assim, vai andando. É? Tens intenção de levar aquilo para a frente ou não? Sim, agora neste momento faço como um hobby, pronto, mas também, como está ligado a algo informático, também interessante para perceber algumas coisas. Os teus pais sabem que tu escreves? Não? Sabem. O meu pai falou que das primeiras pessoas e da minha mãe foram logo das primeiras pessoas a ler o blog. É? E o que é que eles disseram? Tudo bem. São abertos a isso, sem problema. Eles lidam bem com as redes sociais, não? Sim, lidam. Acompanho, também vou acompanhando como eu, pronto. É fixe, é interessante isso, meu. Porque já são, se o teu pai tem 50 anos, pronto, já é uma geração acima da minha, é a próxima, é a geração do Zé, que pronto, os 50 anos, mas é interessante isso, mano. E como é que o teu leque de amigos, estás a ver? Porque tu és muito interventivo no Twitter, e foi daí que a gente começou, que eu te conheci. O teu leque de amigos é todo preocupado com o clube ou há... Uns que conseguem acompanhar os jogos, há outros que não têm essa possibilidade, mas a maioria tenta sempre ver o Benfica. Tem alguns que são mais próximos ao Benfica, ou seja, que acompanham os jogos fora, os jogos em casa, têm a possibilidade de ter Red Pass, outros não conseguem financeiramente, mas que uns acompanham muito, outros pouco. Lá está, essa tal discrepância entre os muito benfiquistas e os que são do Benfica. Os muito benfiquistas, qual é a diferença entre ser os benfiquistas e ser do Benfica? Isso é uma questão interessante, é difícil responder essa questão. É difícil. Portanto, ser do Benfica é dizer-se Benfica, é de ser do Benfica. Pronto, lá está, é difícil estabelecer aqui essa diferença, mas ser Benfica é um passo antes de ser benfiquista, talvez, para mim. Acho talvez essa diferença, porque está entre acompanhar o Benfica, sentir mesmo o Benfica, e eu sou do Benfica, pronto, sou. Tu és do Benfica? Não, eu sou benfiquista mesmo. Não, mas é interessante isso, mano. Tu tentas... como é que eu te vou explicar isto? Tu tentas... que o teu leque de amigos ou o teu grupo de amigos, tu tentas dar a tua visão do clube, costumas debater isso com eles ou é sempre focado no último jogo, na atualidade, ou tentas... Sim, mais sobre a atualidade, explicar, mas pronto, alguns não conseguem acompanhar, então depois também não tem muito por onde dizer. Pronto, lá está, é tal coisa de ser Benfica, sou Benfica, sou benfiquista, pronto. Mas há uns que acompanham, sim, eu tento falar, até criei, na altura, com o podcast de Mística Jovem, pronto, temos ali uns 4 amigos, com o Red Pass, e fomos falando, pronto, mas tento falar sobre mais ou menos a atualidade, o Benfica, o que é que está mal, o que é que está bem. E porquê que o Mística Jovem deixou de aparecer no feed? Foi mais ou menos por uma dificuldade ali de encontrar-nos e depois escolas e faculdades e etc. Porque perdeu-se ali um bocado, depois não estou em casa, depois acabou-se ali por perder um bocado. Como vês, não é fácil fazer alguma coisa, não é? Também não é fácil. Muitas pessoas que estão a ver não sabem a dificuldade. Exatamente. Que é juntar e fazer tudo. Mas é muito interessante, estamos numa era das redes sociais e o Conversa Benfica conseguiu furar uma barreira enorme agora há pouco tempo. Parabéns por isso. Obrigado. Mas é importante isto de aproximar as pessoas e um projeto de miúdos, porque não deixam de ser miúdos, tens idade para ser meu filho. Sim. É uma cena interessante, estás a ver? Malta preocupada em discutir o clube.
Por isso é que eu acho que deviam pensar seriamente em levar isso, em voltar isso ao ativo. Não? Sim, é uma forma de transmitir opinião e transmitir tudo aquilo que nós pensamos, que talvez essa geração acima talvez consiga perceber talvez também o que é que está a passar, se está a passar bem, se não está a passar, se está a perder. Exatamente, porque nós estamos na era em que a internet é o maior veículo de informação e acredito que tu, não sei, qual é a tua opinião acerca da forma como onde é que tu vais buscar informação sobre o Benfica, ou seja, é na Benfica TV, é nos jornais, como é que tu... É no Twitter, através das contas, onde é que tu tentas beber mais informação? Muito através das redes sociais, 90% provavelmente. Yeah. É através das redes sociais, porque está na televisão, já chega mais tarde, portanto a internet estamos à distância de um clique só, na televisão se calhar vou ter que esperar, já não é tal coisa. Eu não consigo captar informação mais rápido, portanto onde eu vou buscar mais informação. Yeah. Não achas que a televisão ou os jornais tentam-te formatar também a opinião? Sim, também tentam, nessa medida, não estar tão colado à internet. Tentam transmitir mais para... Mas sim, claro, é importante a Benfica TV, tudo isso são meios que são importantes, mesmo assim no dia-a-dia, são importantes. Há muitas pessoas que acompanham, não têm internet ou preferem mesmo Benfica TV. Yeah. Não, porque isso é uma cena muito interessante e nós temos batido muito isto, porque os grandes grupos de comunicação muitas das vezes tentam formatar a opinião dos adeptos, né, ou dos sócios, e muitas das vezes a informação que passa é muitas vezes pedida pelo clube. A minha questão é tentar perceber como é que eu, por exemplo, eu e o Zé conseguimos ou podemos conseguir agarrar a malta da tua idade, estás a ver? De que forma? Porque é assim, já ir para o YouTube, sim, nós não deixamos... Sim, eu entendo a questão, eu estou a perceber a questão. A questão é que às vezes o problema não está em quem tenta transmitir, mas em quem tem que captar. Ou seja, quem tem que captar também tem que procurar. Portanto, nós, através deste projeto, pronto, é tentar dar a visão e oferecer a quem quer. Depois é um pouco também de quem quer ir buscar. Portanto, se as pessoas realmente não se interessarem, podem gostar do Benfica, mas eu mostro este projeto. Não por ser mau ou bom, posso mostrar este projeto. A pessoa agora não tem tempo, não quer ver muito. Pronto, então não se interessam, também o problema às vezes vem daí, de não se interessar e não querer. Às vezes oferece informação. Tu lês jornais? Leio jornais, assim por alto, mas vejo. Vês? Vejo. Mas, as capas, pelo menos todos os dias. Sim, mas sempre online. Sim. Porque isto é muito engraçado, já viste? Tu nunca compraste um jornal? Já comprei, mas... Sim, mas estás a perceber o que eu... 19 anos de vida, se calhar 4 ou 5. Isto é uma questão muito interessante, até para quem manda que vá ver o episódio e para perceber que o clube tem que se virar para esta forma. E hoje estamos a gravar, estamos a gravar isto terça-feira de manhã e ainda hoje saiu uma notícia, mais um erro comunicacional do nosso clube, não é? A fazer propaganda a visitas a museus e bugigangas assim. E nós estamos a aproveitar as nossas redes sociais. Nós, o clube, não está a aproveitar as nossas redes sociais para tentar captar, estás a ver, a tua geração, mano. E talvez o exemplo disso é talvez modalidades, que é muito um exemplo de uma falha, ou de uma falha de comunicação, de atração das pessoas para os pavilhões. Porquê que achas isso? Acho que muitas pessoas não têm o conhecimento de que, ou do preço dos bilhetes, ou mesmo dos eventos que acontecem. Acho que falta ali muito, há ali uma barreira que ainda falta ali qualquer coisa, perceber o que é que falta, é preciso perceber o que é que falta para atrair. Achas que é o parente pobre do Benfica? Desculpe? Achas que é o parente pobre do Benfica, as modalidades? Acho que sim. É muito rico para quem sabe o que é, para quem vive, mas pobre para quem não consegue perceber nem consegue ver. Porque é uma discussão que se tem, que até outros projetos, inclusive no Benfica FM, não sei o quê, discutiram há pouco tempo isso. Como é que o miúdo da tua idade olha para as modalidades? Tens interesse? Não tens interesse? A tua cena é o futebol? Pois lá está, neste momento muitas pessoas, aliás, eu diria quase 99%, nem tanto se calhar, mas muitas pessoas é o futebol, ligam muito ao futebol, desporto rei, pronto. Toda a gente acompanha o futebol porque se calhar já nem tem tempo para acompanhar o resto. E já muitas vezes tem que deixar o futebol às vezes para o segundo plano, mas... Não tem tempo ou não tem interesse?
tempo e interesse. Uns não têm tempo, outros não têm tempo e interesse. Mas voltamos um bocadinho atrás, porque quem não tem tempo ou quem não tem interesse, principalmente quem não tem interesse, é que não conhece as bases de fundação do nosso clube. Pois, exato, lá está. Também vem de um pouco daí, vem um pouco das raízes, lá está. Não é? Porque quem olha para as modalidades e diz não temos retorno financeiro, sim. Não é? As modalidades não dão um retorno financeiro, isso num clube como o Benfica não é o principal, né? Nunca pode ser. Sim. Estás a perceber? Concordo. Ainda agora tivemos a questão das miúdas que foram à Certo. Taça Intercontinental do Hóquei Feminino. Pá, o Benfica, se tivéssemos a hipótese, se tivéssemos por acaso ganho, e elas foram umas guerreiras, brilhante atitude, mas se tivéssemos ganho, não era o valor monetário que estava em causa. Sim. Aí concordo. Não é? Sim. Pá, uma questão é o prestígio. Certo. E o clube como o Benfica, nessa questão das modalidades, não pode estar focado em retornos ou não financeiros. Certo. Estás a ver? Tens alguma modalidade que tenhas mais ligação? Não? Não tenho. Eu gosto, mas gosto menos. Não é gostar menos, é coloco um pouco mais abaixo, no patamar se calhar abaixo. Yeah. Mas gosto muito de ver modalidades. Regularmente no pavilhão. Vais regularmente ao pavilhão? Sim, regularmente. E continuas a achar que, estávamos a falar disso, que o Benfica trabalha um bocadinho mal a comunicação entre as modalidades. Sim. Porquê? Porque achas que não vende. Pois, exato. Ou a divulgação não está a ser o mais correto, ou há ali qualquer coisa que falha na atração das pessoas. As pessoas ou não têm esse acesso, mas o acesso, lá está, o acesso é dado. Se calhar não está a ser bem transmitido, ou de forma muito pobre, se calhar. Porque não é financeiramente não é assim, não são um bilhete à volta dos 2 euros, como só com a modalidade de 5 euros por mês, portanto não é nada que seja por aí além, é um valor bastante simbólico até. Mas eu acho que as pessoas deviam ir porque são coisas que as pessoas, se calhar, se fossem, experimentassem, gostavam, e às vezes custa mesmo, estar no Estádio da Luz e, por exemplo, ir ver um Benfica-Porto, né? Ir ver um jogo Benfica-Porto em futebol para a Liga, e depois ter o Benfica fazer um dia à Benfica, que é meter as modalidades antes, e se calhar ver, não sei, mais de 5 mil pessoas lá fora, 4 horas antes do jogo, se calhar, a comer e fazer tempo para o jogo, depois ter o pavilhão, se calhar, meio vazio. Não consegues perceber isso? Não consigo perceber. Eu acho que é falha de comunicação, de tentar atrair as pessoas para as modalidades, não sei. Porque eu acho que as pessoas, não digo toda a gente, mas havia pessoal suficiente para encher o pavilhão e que gostasse, e que ia gostar de estar ali. Achas que o Benfica tem que trabalhar melhor esse aspecto? Mas, pá, eu volto a bater na cena, mano. O que é que tu, que és um miúdo que nasceu na era Facebook, né? Na era redes sociais, pá, e és uma pessoa que sabe mexer e que lida bem, porque há miúdos que não têm essa cena. Como é que tu tens alguma ideia da forma como podias trabalhar as redes sociais nesse aspecto? Não? Pois. Para tentar agregar mais a malta nos pavilhões? Lá está. Porque na verdade tudo é transmitido, tudo é dado a conhecer às pessoas. As pessoas sabem que vai acontecer, mas se calhar lá está. A mensagem a mensagem é passada só, ou a mensagem é passada com a intenção de captar? Por vezes é com a intenção de captar, mas se calhar essa tentativa de captar as pessoas tem de ser mais intensiva, tem de ser em excesso, se calhar, para as pessoas começarem a perceber que é importante e é algo que não custa e que é Benfica também, ir aos pavilhões e sentir que isso é importante. Ser que tudo isso... Tu já no futebol achas que a mensagem é bem passada? Ou... No futebol não é difícil passar porque é um futebol é um desporto já com história, com muita história e muito antigo, e como é o desporto de rei é mais fácil, né? E toda a gente fala de futebol quase todos os dias. Por isso... Como é que tu estás no secundário, não é? Sim. Estás no secundário. A malta, focando-nos aí mesmo na tua escola, a malta com que tu estás lá na escola é uma malta que liga muito ao clube, não? Como é que se calhar uma baixa porcentagem liga muito ao clube, como eu, se calhar poucas pessoas, mas ligar ao clube, algumas, mas não muitas, lá está. É tal coisa sou Benfica, pronto. O teu pai teve foi uma peça fundamental no teu crescimento enquanto adepto do Benfica. Certo. Mas achas que muito desse conhecimento e dessa procura de conhecimento se deve
a um interesse teu ou meio caminho andado foi feito pelo teu pai? Sim, se calhar meio caminho andado, ou mais de meio, até foi feito pelo meu pai logo Pelo teu desde pai e pequeno. pelos teus pais? Sim, 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 sim. Yeah. Logo a empurrar-me para o Benfica, a dizer, olha, aqui está o Benfica, e eu quase que tive que entrar, quase obrigatoriamente, claro que não, mas por essa porta, e pronto, eu não consigo dizer, se calhar é uma peça fundamental ter alguém que não obrigar, claro, não é obrigado, mas depois cada um pode seguir o seu caminho, cada um segue o caminho que quer, mas é importante se calhar ter alguém que mostre, porque lá está, vem do interesse de cada um. Yeah. Se calhar alguém se não mostrar, eu também não me interesso. Vem se calhar o problema. Isso é muito interessante porque, inclusive, pá, nós temos a cena do museu, estás a ver? Sim, sim, sim. Pá, eu não tenho dados, nem quero estar a fazer aqui julgamento de ninguém, não é nada isso que nos interessa aqui. O que nos interessa aqui é promover uma discussão sempre saudável, Sim, sim. e elevar o nome do Benfica. Mas eu gostava de saber, tu já foste ao museu? Já, várias vezes. Tens interesse em ir ao museu ou vais numa de... Vou, já lá estive e já percebi que não sabia assim tanto sobre o Benfica. O Benfica é muito melhor do que aquilo que eu imaginava. O Benfica é muita história. Exatamente. O Benfica é muito mais do que se calhar... Por exemplo, se calhar tinha uma noção do Benfica só 50 anos atrás, mas se calhar o Benfica é mais de 100 anos. Yeah. É muita história por trás. Yeah. Muitas pessoas, muitos adeptos, muitas coisas. É muito interessante isso. Olha, tu és uma pessoa muito ativa no Twitter, já falámos disso. Até és uma pessoa até bastante ponderada para a idade que tens. Focando-nos agora aqui um bocadinho no futebol e na época que está a decorrer, e estamos a gravar isto terça-feira, vésperas de irmos a Montalegre para a Taça de Portugal, mas focando-nos aqui na cena do campeonato, qual é a tua visão do estado atual das coisas, com a cena do Rio Vitória também, de sair, não sair, ficar, como é que tu analisas isso? Eu acho que não, obviamente nós estamos numa situação boa, não temos, dada a classificação, temos 4 pontos em primeiro lugar, estamos muito perto, mas não é de todo a classificação que pretendíamos neste momento, como é óbvio. Mas é óbvio que nós estamos numa situação muito boa, mas temos que tentar corrigir o mais rápido possível e tentar tentar ganhar alguns jogos e ganhar algum ritmo e qualidade de jogo, porque estamos um bocado abaixo do que desejamos e do que toda a gente desejaria. No início da época as expectativas seriam mais altas. Yeah. Qual é a tua opinião sobre o treinador? Muito pessoalmente, eu acho que se calhar optaria eu, e digo isto aqui agora neste momento, antes de qualquer outro jogo, ou do que aí vem ainda, eu se calhar já teria feito uma alteração, portanto já teria trocado de treinador, porque sinto que já não estamos a jogar à Benfica, e o problema começa aí, quando já uma pessoa vai ao estádio e já não sente, a obrigação já não é jogar bem, mas é ganhar. Quando já entramos no estádio já com a obrigação de vamos ter que ganhar, já não é aquela vamos ter que jogar bem e ganhar, já sentimos mais que precisamos de ganhar só. Vamos ganhar para ver se a equipa continua, para ver se isto vai a algum lado ainda. Esse é que é o problema, que sinto muito que... Achas que existe uma divisão? Porque ainda agora, estamos a falar isto depois do jogo da Madeira, ainda agora o apoio foi fantástico na Madeira. Sim. Mas eu pergunto-te isto, achas que existe uma divisão entre os adeptos, ou... não é uma divisão, mas há ali uma barreirazinha entre os adeptos e a equipa, ou é uma questão focada no treinador? Qual é a tua opinião? Acho que o Benfica tem uma equipa que é muito unida entre si no balneário, portanto é uma equipa que é muito unida entre si. E depois há ali uma parte que é ligeiramente esquecido ali um bocado dos adeptos, esquece ali, porque o Benfica, no balneário se tentam muito sentir, é o que eu penso, eles tentam muito sentir, tentam passar muita imagem do que é o Benfica aos jogadores, e vivem ali o Benfica como se fosse uma família, portanto o Benfica para eles é a família deles, são os jogadores e eles quase que são família. Mas depois é esquecido também ali a parte mais da massa associativa, que também é muito importante, aliás é mais importante para mim, porque os jogadores, treinadores e dirigentes, esses todos passam, os adeptos vão sempre ficar e vão sempre ser a parte mais importante para que as coisas vão para a frente. O clube não é nada sem adeptos. Pode ser, mas acho que é muito menos. Achas que hoje em dia consegue-se dar a volta por cima nesta época, não? É possível, tem que haver tem que se corrigir algumas coisas que estão menos boas e tentar
tentar perceber mesmo o que é que está a falhar, porque assim vai ser mais difícil ainda. Yeah. Rui Vitória e os jogadores já pediram, já falaram mais que uma vez em união. Certo. Pá. E eu tenho batido sempre nesta tecla, muitas vezes a malta nem percebe bem, mas que pá, se a decisão está tomada, por agora, se a decisão está tomada, eu compreendo a cena da união, estás a ver? Certo. Pá, porque eu não quero saber, mano. Eu acreditei sempre que o Benfica ia ganhar mesmo com o Paulo Autuori, estás a ver? Sim, eu sou assim, é o meu género, não há volta a dar, estás a ver? Não há treinador que faça tirar a paixão que cada um de nós tem pelo Benfica. Não há ninguém que vá dizer que me vá obrigar a ser menos Benfica, ou pensar que o Benfica vai ter que perder para X ter que sair, ou X ter que... Tu já apanhaste comentários desses, de malta dessa, não? Já apanhei, mas isso é, se calhar, não sei se por impulso ou não, mas eu jamais diria isso, porque não há ninguém que se vá superar ao Benfica. Zeca, não, mas é uma cena, pá, é uma cena muito, muito interessante essa. A malta que mete a pessoa à frente do clube, estás a ver? À frente do clube. Pá, e não conseguem entender que uma pessoa... O Salorado e o Zé que está a falar contigo. Não, tenho aqui. E que metem a pessoa à frente do clube, pá, isso é impensável. Eu não consigo perceber isso, estás a ver? Sim. Mas pronto... O Benfica está sempre no patamar acima. Não há ninguém que vá fazer com que eu deixe de gostar do Benfica ou com que eu deixe de gostar... Não há ninguém que faça gostar menos do Benfica, portanto... Eu prefiro, não me importa estar a perder, como já perdemos muitas derrotas históricas, mas vou sempre assumir como benfiquista, porque nada vai fazer com que eu deixe de ser benfiquista. E já alguma vez tiveste vergonha de ser benfiquista? Não tive vergonha, senti que foi mais triste o Benfica estar numa situação, ou pronto, por um resultado qualquer. É? Qual foi esse dia? Alguns já. nem quero estar aqui a mencionar. Não, porque a história do Benfica também se faz disso. Sim, certo. Todos os clubes têm altos e baixos. Nenhum clube é perfeito, nenhum clube já vive no auge, nenhum clube vai... Todos os clubes têm os seus momentos, mas há que superá-los e, constante a história, levar o nome do Benfica. O que é que gostarias de dizer à malta da tua idade? Porque eu, por acaso, nunca fizemos... Por acaso, eu e o Zé nunca tirámos essa... Nós somos dois labregos. Não, é verdade, eu assumo isto. Porque eu sei que dá para já me disseram que dá para ver qual é a franja de idades que acompanha o projeto e assim, pá, nós nunca, pronto, não estamos bem dentro desse assunto, mas o que é que tu dirias à malta da tua idade que, pá, que mensagem é que passarias à malta da idade sobre o Benfica? Bastava que o que eu digo que é, o interesse às vezes é pouco, se calhar bastava um pouco mais de interesse. E se calhar já era um passo, já era meio caminho andado para, se calhar, as coisas começarem a desenvolver-se. O que falta mesmo é o interesse das pessoas, porque neste momento eu sinto que tudo, tal como este projeto e outros, é tudo muito... Portanto, é tudo oferecido. Falta é o interesse, falta as pessoas quererem isso. E mostrarem um pouco mais de interesse e vontade. Achas que já há muita oferta para a malta poder beber? Há muita oferta mesmo. Cada vez mais, felizmente, há cada vez mais coisas que servem para enriquecer a cultura benfiquista. E lá, as pessoas têm que querer e querer aprender, como tudo. Tu procuras isso? Eu procuro saber mais. Lá está, também é o que eu tinha falado. Procuro saber mais e também, mesmo que a minha opinião seja divirja com alguma, eu também gosto de saber o que é que as outras pessoas pensam. E saber o que é que, no mundo do benfiquismo, o que é que esta pessoa ou outra também vai pensando, mesmo que não seja uma pessoa conhecida, uma figura pública, o que é que pensa. Ídolo, tiveste? Não consigo dizer assim ninguém. Gostei de ver uns jogadores do Benfica, outros... Qual foi o jogador que mais gostaste de ver do Benfica? Bem, a partir de, se calhar, 2005, nessa altura comecei a ver melhor futebol, se calhar, até hoje que passou pelo Benfica, se calhar, mesmo o jogador que me deu mais gosto de ver, se calhar foi o Aimar. O Aimar? Se calhar foi o jogador que mais me deu gosto de ver jogar pelo Benfica. Por toda a magia? Sim, toda a magia, o tango argentino, lá com o Di Maria e etc. É. E um jogo na Luz? Um jogo na Luz, difícil dizer. Não consigo dizer assim nenhum jogo
assim de forma singular, mas houve jogos muito bons, houve jogos maus, já vi jogos bons, já vi títulos, já vi perdas de títulos, já vi muita coisa. Yeah. A propósito, de perda de títulos, pá, se calhar é melhor nem falarmos disso. Não, mas é uma cena interessante, meu, é uma cena interessante. Pá, esperemos que também esta nossa conversa que possa, de alguma forma, mudar um bocadinho, mudar um bocadinho a mentalidade da malta mais nova, de que tentar aproximar-se às vezes de malta um bocadinho mais velha para tentar beber um bocadinho sobre o clube, estás a ver? Porque toda a gente não pode haver esta diferença de idades, e tu tens que é o que tu disseste, tens de ter interesse em aprender e empreender e tentar beber conhecimento, porque muita malta mais velha também não está disposta a isso, né? A passar conhecimento. Epá, pronto. Parece que existe ali sempre aquela barreira, os putos, os mais velhos, e não sei o quê, estás a ver? E nós temos que tentar usar também, e essa foi a nossa ideia quando falámos contigo, é tentar passar essa mensagem para a malta mais nova. Gonçalo, foi uma conversa muito agradável. Sim. Estamos a chegar aqui ao fim do nosso tempo estipulado para situações, que está a ficar mais curto agora, para não estarmos sempre a cansar a malta. E pá, espero que tenhas gostado de ter vindo aqui. Espero que esta conversa sinceramente possa ter ajudado a transmitir isto para pessoas que não são tão interessadas ou que não ligam muito ao futebol ou mesmo ao Benfica, que é o mais importante. E que espero que isto possa passar uma mensagem de interesse e de atrair mais pessoas para ver o que é o Benfica e sentir. Achas que os teus amigos vão querer ver isto, não? Sim. É? Para mim é pelo Benfica. Uns pelo mim, outros pelo Benfica. E os teus pais? Também. Vocês que eram os primeiros a querer ver. É? Claro. Olha, a propósito, costumas falar com o teu pai sobre o estado atual do clube ou não? Sim, costumamos falar lá em casa. Ele também depois vê a minha opinião, se calhar, através do blog e fala comigo. Sim, mas estamos sempre a manter a conversa. Ele é uma pessoa crítica ou é uma pessoa também ponderada? É ponderado, é muito ponderado. Sabe dizer, se tiver que criticar alguém, critica. Se tiver que falar bem, também fala. É sempre, não há nenhuma, como é que eu ia dizer? Não há nenhuma ali que faça transparecer a imagem dele. Ele pensa o que pensa e se tiver que dizer mal, diz mal. Se tiver que diz bem, diz bem. Pois, porque não é criticar por criticar, sim, não? Sim. Não, é criticar por estar mal. Exatamente. Olha, Gonçalo, foi um prazer. Obrigado, ter-te mais aqui. uma vez. Esperemos que a malta mais nova consiga aproveitar estes 30 minutinhos para beber um bocadinho de conhecimento, procurar informação, porque essa é a base fundamental do nosso projeto. É tentar passar, discutir e intervir sobre o Benfica, benficar, como diz o Alberto Miguel também, benficar, e que diz bem, que em breve vai estar aqui connosco também. Nós estaremos de volta depois do Natal, ou quem sabe no dia de Natal, ainda não sabemos. Pode ser que existam coisas boas para vocês. Da nossa parte é tudo. Se gostaram da conversa, já sabem, comentem e deixem o vosso like, que é importante para o YouTube saber que vocês gostam de Benfica connosco. E pronto, nós vemos para a semana ou antes disso. Um abraço e viva o Benfica! Viva o Benfica!